questão do William, porque o William não está entrando em todos os jogos. A gente tem alguns dados do William para falar dessa parte física. Preocupa a parte física do William? Ou você acha que é normal de um começo de temporada? Olha aí, ó, vamos dar uma olhada aí antes de te ouvir, Zé. Ó, o William, desde que estreou pelo Corinthians em setembro de 2021. Então, não é nem só a pré-temporada, né? A gente está falando desde a chegada dele, lembrando da lesão que ele teve no final da temporada passada. 10 jogos. 50% do total do Corinthians. Como titular, ele fez 7, 35%, foi reserva em 3. E aí ficou no banco em um jogo só e teve ausente em 9 jogos. E aí a gente está vendo ali a média de minutos por jogo do William, 53,1, um pouco mais de um tempo. Nenhum gol e 2 assistências, Tem que se preocupar, sim. Tem que se preocupar, porque ele foi contratado para fazer a diferença. Quando o William não joga, fica toda a responsabilidade em cima do Renato. A gente já sabe disso. Precisa ver como o Silvinho vai fazer a inserção do Paulinho dentro dessa equipe, né? Qual o posicionamento. Pode ser uma solução para quando... Pode ser uma solução, talvez possa ser uma solução, dependendo do que você pode jogar, porque o Paulinho é um cara que vai se lançar nos espaços vazios, como nós vimos naquele primeiro jogo, quando ele estreou contra... que o Saulo foi o melhor jogador em campo, que foi o goleiro, né? Ele finalizou 2 vezes dentro da área. Por quê? Porque o William estava aberto. Agora, se você joga com o GP vai fechar. Então, a tendência é que o GP carregue um pouquinho mais a marcação. Ou se jogar com o Mosquito, então talvez... Gustavo, né? Talvez consiga ter a mesma função, então o corredor fica aberto. Agora, a preocupação é... por que ele não está jogando, como ele não consegue jogar, por que ele não tem uma sequência e outra. O departamento médico do Corinthians é um bom departamento. Tem seus fisiologistas, tem uma série de aparelhos ali para justamente detectar o problema e tratá-lo. Então, é uma coisa de se pensar e de se preocupar, sim, porque não é normal esse tipo de situação. O ano passado, quando chegou, sim, tudo bem. Você tem que se readaptar, uma outra forma, pensamento, treinamento, ritmo e tal. Agora não, agora já tem 6 meses, já está mais tranquilo, já se adaptou ao futebol brasileiro, aos treinamentos. Então o Corinthians tem que ver. Eu sempre brinco, né? Quando o cara joga, machuca, volta e tal. A gente brincava no passado, né? Na época, tem um foco dentário aí, vê se tem um foco dentário, né? Para ver se não... Mas ele precisa ser feito aquele PET scan, né, para ver o que tem, o que é, qual o desequilíbrio, onde é a origem desse problema do William, porque ele é fundamental para o Corinthians, ele é importante, senão ele não teria sido contratado. O torcedor quer acreditar que esse problema tem muito mais a ver com um planejamento adequado para ele chegar bem em abril ali, talvez, do que simplesmente ter essa oscilação de vai e volta, que o problema pode ser maior, como tinha lá atrás durante muito tempo o Renato, né? Até que foi corrigido, desequilíbrio e tal. Agora, de fato, a gente debate muito o trabalho do Silvinho, a gente cobra um pouco mais de evolução. O Paulinho já disse para ele, isso foi verbalizado, né? Dado publicidade a isso. O Paulinho já disse que ainda não estava no momento ideal. A gente entende pelo que ele veio jogando. Estava fora, em ligas que o grau de exigência, o tempo de treinamento e a intensidade do jogo são completamente diferentes. Só que aí você tem um Paulinho que preocupa, você tem um Paulinho fora ainda, você tem um William fora ainda, você tem um Renato que queira ou não, você ainda poupa de alguns jogos. Então, você ainda está longe de ter a tal capacidade, os tais reforços do Silvinho. Então, a gente tem sempre que ponderar. O torcedor não quer saber disso. O torcedor quer ver evolução com o time que tem em campo, que também não é ruim. Está longe de ser ruim. Tem peça de qualidade. Só que eu acho que o William, ainda quero entender, porque isso não foi nem falado especificamente, ainda quero entender se também não é uma pré-temporada, se assim podemos dizer, porque ainda estamos na pré-temporada, né? Acabamos de virar um mês, acabamos de chegar em fevereiro, não deu nem um mês de trabalho ainda. Se não está se mirando algo na frente, para não voltar agora e perder daqui a 2 semanas. Se for isso, está dentro de um planejado. Agora, se ficar numa oscilação de que treina, acelera, dá um ritmo um pouco mais pesado e tem que segurar, tem algo maior. E acho até que é interessante o Corinthians virar público e dizer isso para o torcedor também não começar a pensar minhoca na cabeça e falar que esse time não joga, o William vai ficar esperando, o William vai estar faltando ali na direita até quando? O Paulinho vai estar faltando no meio para frente, pisando na área até quando? Isso precisa ser muito bem detalhado. São 2 peças que ainda não vão mudar a situação desde que rendam bem. A gente viu ali, né, o William jogou apenas metade dos jogos desde que ele chegou. Sim. Ele participando com um pouco mais de consistência, para mim, é o grande nome desse time, não é nem o Renato, em termos de questão física do que pode fazer, é o William, pelo que vinha fazendo anteriormente da chegada ao Corinthians, e é dos grandes nomes do futebol brasileiro. Se for o William que jogava na Premier League, é o dos grandes nomes. O William que o torcedor está esperando, sim, o William do Chelsea. E eu acho que é por isso que o Corinthians tem que jogar limpo. É esse William ou não é? O que tem? Qual o prazo? Por que ele não joga?
Tem que jogar limpo com o torcedor, não é para tirar a dúvida nossa porque a gente quer ser mais ou menos bem informado. Então, acho que isso precisa ser deixado muito claro. É um peso muito grande. Zé falou, ele foi contratado para resolver. Sim. Não foi para fazer fim de carreira aqui. Sim. Boa! Vamos fazer o seguinte, ó, aguardar para ver como é que vai ser esse jogo amanhã. Esse programa vai estar quentíssimo. Depois do intervalo também. Antes dele, eu vou só ler umas mensagens aqui, ó. Vou aí, Sormani. O Marcel fala assim, o time do Silvinho você não vê nada de bom, não tem variação de jogo. O Ari fala assim, #fica Silvinho. Acho que o Ari não é corintiano, hein?